Olá, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e hoje nós teremos uma aula de História, certo? Para a primeira e segunda fase da EJA. Na nossa aula de hoje, ela será uma aula bastante conversativa, né? Essas aulas EAD acabam ficando um pouco assim, mas é uma aula bastante importante. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre os direitos humanos, na verdade. A gente vai tentar ligar os direitos humanos aos fatos históricos e compreender aí no final da aula, concluindo, o que é que pra gente é direito, o que pra gente é dever e como é que a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Como é essa prática desses direitos que tanto foi lutado por nós e que ainda precisam ser um pouco mais verificados e beneficiar a todos, né? A gente sabe que por mais que os direitos humanos eles sejam para todos, hoje em dia eles beneficiam uma parte e a outra não. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, a gente vai ver alguns slides e depois a gente volta para cá para a gente conversar junto sobre isso, certo? Então vamos prestar atenção e vamos começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá, né? Os direitos humanos. Vamos falar um pouquinho sobre as características e os conteúdos, né? Assim, o conceito de direitos humanos e todas as características que seguem esses direitos, né? Os direitos humanos são direitos e liberdades básicas asseguradas a todo e qualquer ser humano. Então vamos entender um pouquinho só sobre essa primeira frase, que ela é muito importante, né? Esse direito é aplicado a quem? Todo e qualquer ser humano, seja ele homem, mulher, branco, preto, índio, sexualidade, ele é direito de e para todos, né? Independente do lugar onde que você esteja, como o direito de viver livre, né? O direito de se expressar e de ser tratado igualmente. A gente precisa entender um pouquinho sobre isso e o quanto isso é importante, né? Essa primeira fase dos direitos humanos, ela vem dizer o seguinte, ela vem dizer que qualquer pessoa vai ter o mesmo direito que você, ela vai dizer que todas as pessoas têm direito a ser livre e viver e se expressar do jeito que quiser, sendo isso não ofensa, e tem que ser tratado com igualdade. Então, tipo assim, as pessoas não devem ser tratadas de forma diferente, as pessoas devem ser tratadas de forma igual, de forma que todas as pessoas sejam beneficiadas por esse tratamento. No início não havia direitos humanos, então o homem chamado Ciro, o Grande, né, ao conquistar a Babilônia, anunciou que todos os escravos seriam livres e que as pessoas teriam a faculdade de escolher sua religião. Quando ele fala faculdade, ele não usa essa faculdade como fazer uma faculdade, que é o que a gente conhece hoje. Ele usa teria a faculdade, teria o direito, teria o poder livre de escolher a sua religião, seja ela qual fosse, né? Não importando de que grupo ela fazia parte. Então, eles redigiram suas palavras em um tablet de barro chamado de cilindro de Ciro, né? Não é um tablet digital como o de hoje, mas o tablet digital de hoje tem muita influência desse tablet, né? Que foi chamado de cilindro de Ciro, né? Nascendo assim os direitos humanos que se espalharam pela Grécia, Índia e por Roma, né? Então aí foi a primeira vez que foi subentendido, que foi falado na história sobre esse direito, né? O direito de cada um e dos escravos serem livres e o direito principalmente de poder escolher a que religião a pessoa deveria seguir, qual religião ela queria viver. Vale salientar, né, que lá no começo da aula eu expliquei a vocês que muitos desses direitos ainda não são respeitados, né? Inclusive o da escravidão, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso lá na frente. Apesar dos direitos humanos parecerem algo natural, que todo mundo seguia mesmo sem estar escrito em um lugar, os mesmos ainda eram ignorados por aqueles que tinham poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, o rei João Sem Terra assinou a Magna Carta, ou Carta Magna, né? Que restringia o exercício do poder absoluto. Então, o que é que esse rei João fez, né? Ele criou uma carta chamada Carta Magna, ou Magna Carta, que definia que esse direito do poder absoluto não poderia ser pré-entendido para todos, né? O seu poder absoluto vai até um determinado ponto, sendo esse ponto que não atrapalha o meu livre-arbítrio, né? No ano de 1800, na França, o general Napoleão Bonaparte decidiu derrubar a democracia francesa que
aderiu aos direitos humanos e se coroou imperador quase do mundo todo, se não tivesse sido impedido pelos países da Europa que juntaram forças para derrotá-lo, né? Aí já vem aí Napoleão Bonaparte se sentindo o rei da caçamba, né? Querendo mandar em todo mundo, achando que ele poderia fazer o que quisesse como quisesse. Esse palhaço, vou logo dizer assim. Aí vamos lá, né? E aí foi derrotado, né? Os direitos humanos voltaram a ser debatidos através de tratados para assegurar a liberdade europeia, mas somente por lá. Então, assim, só a Europa que estava vivenciando isso, né? No resto do mundo, o imperialismo dominou os países da América e da África, né? Em que o imperador, que era aí uma hierarquia que era passada de família para família, de pai para filho, determinavam as regras, como a gente vivia, o que a gente fazia e como fazia, né? Que, graças a Deus, não existe mais. Além da declaração da independência dos Estados Unidos, que libertou as 13 colônias da América do Norte do domínio britânico, outro ponto-chave na manutenção dos direitos humanos foram as ideias do advogado indiano, que eu não vou saber falar o nome, né? Mahatma Gandhi, eita, tem o nome de Gandhi ali, que insistia que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Os europeus começaram a concordar com isso, mas não foi algo fácil, pois tiveram 2 grandes guerras mundiais, onde 9 milhões de pessoas morreram e os direitos humanos nunca tiveram tão perto de serem extintos como na Alemanha hitléricas, né? Hitlérista. Após a Segunda Guerra, o mundo clamava por mudança. Foi quando criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Então, no dia 10 de dezembro de 1948, foi adotada pela ONU, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa foi a declaração que definia os direitos de todos os humanos em toda a Terra, né, em todo o universo, mas na Terra, que é onde tem pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU no ano de 1948, temos também os direitos e garantias fundamentais presentes no artigo 5 da Constituição Federal da República Federal do Brasil, né, que foi em 1988. Aí vamos lá entender um pouquinho sobre a importância da proteção dos direitos humanos na atualidade, né? Os direitos humanos na atualidade têm como objetivo garantir liberdade e direitos fundamentais a todos os seres humanos, para que todos tenham a vida livre e digna, independente de sua origem, de sua crença, sexo, opinião ou direção financeira, né? São direitos universais e naturais que deveriam estar a dispor de todos, pois um dos seus princípios é a igualdade das pessoas. Que aí a gente vai trabalhar uma teoria baseada no entender na prática, né? Hoje em dia você acaba percebendo que por mais que existam os direitos humanos, nem todo mundo segue, né? Nem todo mundo respeita a orientação sexual do outro, nem todo mundo respeita a origem, nem todo mundo respeita a sua crença, nem todo mundo respeita a sua opinião e nem a condição financeira. Por que isso acontece? Porque existe metade do povo da Terra e do planeta Terra que acha que a vida do outro é mais importante do que a sua. Então deixa de viver sua vida para viver a vida do outro, né? O professor fazendo uma crítica no meio da aula. Mas é isso. Então aí a gente acaba entendendo aí, né, que existe um artigo e existe uma consciência de que se todo mundo tem o direito de viver bem, de escolher a sua sexualidade, a sua crença, onde mora, de entender sua condição financeira, existe o dever de você respeitar esse direito do outro, né? Por mais que não seja um direito que você concorda, que você aceita, você não tem que aceitar o que concordar. Você tem que respeitar o direito do outro. Então vamos lá, né? Exemplos de direitos humanos. Aí o que é que eu vou pedir para você agora? Notar esses exemplos de direitos humanos, que vai ser muito importante para você, principalmente para você não decorar, né? Para você aprender, né? Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando a gente trata esse entendimento de segurança pessoal, é da pessoa poder ir e vir sem ter o perigo de ser assaltada,
sem ter o perigo de ser morta, sem ter o perigo de estar sofrendo algum tipo de abuso. É esse direito de segurança pessoal, né? Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Então ninguém é bicho, então ninguém não é sem nome e ninguém é indigente. Então todo mundo tem direito de ser você e ser reconhecido como isso, como esse ser, né? Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção, à residência dentro das fronteiras de cada estado. Então cada um tem o direito de ir e vir. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Então, a gente tem direito de protestar, a gente tem direito de fazer reunião, tem direito de se reunir com pessoas que têm os mesmos ideais que vocês, de se associar, de criar pensamentos, de criar ONG, de criar determinados tipos de oposições, desde que elas sejam pacíficas. Então, todo mundo tem esses direitos. Toda pessoa tem direito à propriedade ou ou em sociedade com outros, tipo assim, é bem prático isso, né? Você pode morar sozinho, você pode morar com uma pessoa, você tem todos esses direitos atribuídos a você, né? Toda pessoa tem direito à instrução, a instrução seja gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então, todo mundo tem direito à educação gratuita. Essa educação tradicional, ensino fundamental, alfabetização, todas as pessoas têm direito e têm direito a isso de forma gratuita. Aí mais embaixo tem assim, né? Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. E direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, outros casos de perda dos seus meios de subsistência, né? No caso de se sustentar fora do seu controle, né? Então, se a pessoa não tem direito de se sustentar, se ela é doente, se ela sofreu um acidente, ela vai precisar ser assistida, né? Para cuidar de si e de sua família. Então vamos lá, né? A gente deu hoje uma pincelada aí nos direitos humanos. A gente viu lá no começo que são os direitos humanos, entendeu historicamente onde é que ele começou a ser visto lá por Ciro o Grande. Depois aí, quando foi subentendido aí esse direito do poder absoluto, e um pouquinho sobre Napoleão aí querendo ser o dono do mundo, querendo mandar em todo mundo. A gente viu aí a criação, a data de criação da ONU, onde vem todos os direitos humanos e universais. A gente viu aí que, além dessa teoria de que tudo é muito bonitinho na teoria, muitas vezes na prática não acontece, e a nossa função é cuidar desses direitos e tentar fazer com que eles aconteçam em todos os lugares. Que todas as pessoas tenham direitos de ir e vir, que sejam cumpridos esses direitos, tanto por nós, porque além de cumprir, a gente também tem o dever de respeitar o direito do outro, quanto de cobrar quando ele não acontecer, né? Se você vê aí na sua comunidade, onde você mora, dentro de sua casa, dos seus amigos, esses direitos não acontecendo, você não pode ficar calado, porque ser omisso nessa situação não é interessante. Então, se você vê que o direito não está sendo cumprido de ir e vir, de você poder fazer o que você quiser, quando você quiser, de você ser você, então você tem que cobrar isso, para que isso aconteça. Muitas das vezes a gente foi criado através de revoluções. Foi através de revoluções que a gente conseguiu, apesar do sofrimento, crescer e poder fazer algo melhor para que esses direitos sejam cumpridos. Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham notado aí no seu caderno que vocês acharam interessante sobre os direitos humanos. E a gente se vê na próxima aula, certo? Então fique bem.